Oi, gente, eu sou Camila Caetano, fundadora da Acesse-me, fundadora aqui do Podtake, e hoje a gente tem a honra de receber a Raíssa, mãe do Dom. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, tô com uma blusa verde, também tô com um vestido floral, meu cabelo tá na altura dos ombros aqui, e vou deixar a Raíssa, mãe do Dom, se apresentar também. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa, mãezinha do Dom. Eu sou uma moça jovem, morena, de cabelos cacheados, olhos castanhos e tô com uma roupa jeans. Ótimo, Raíssa, bem-vinda, muito obrigada. Raíssa também, gente, ela é embaixadora Acesse-me e vai contar pra gente toda a jornada que ela tem vivido aqui. Raíssa, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar contar um pouco da história de vocês, né? O Podtake, ele foi criado para isso mesmo, pra gente trazer histórias que transformam, porque eu acho que cada jornada tem o poder de transformar novas histórias que estão começando, histórias que ainda estão por vir. Então a ideia é que a gente tenha um bate-papo, né? Vou te fazer algumas perguntas só pra gente ser guiada, mas fique completamente à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Ai, que ótimo. Raíssa, eu quero que você me conte aí, quem é Raíssa, além de mãe do Dom, né? Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, né? A gente quer conhecer a Raíssa e a mãe do Dom também. Antes de ser mãezinha do Dom, a Raíssa era uma pessoa normal, uma jovem normal, trabalhava, estudava, tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E eu almejava, né, estudar, fazer as coisas, viajar como uma jovem mesmo, mas além disso tudo também construir família e ter uma vida plena, feliz, como eu acho que qualquer outra pessoa hoje em dia sonha, né? Depois que eu me tornei mãe do Dom, assim, esse propósito de vida, de fazer as coisas e viver a vida aumentou significativamente, de uma maneira bem intensa. O Dom tá com quantos anos? Hoje o Dom tá com 4 anos e 8 meses, quase 5 anos em maio, faz 5 anos agora. Então a gente tem uma trajetória assim, eu, Raíssa, como mãe do Dom, tem uma trajetória bem grande, assim, com certeza. De vida. E uma coisa que eu sempre percebo, assim, até observando do meu lado, assim, enquanto mãe e enquanto filha. Sim. Enquanto mãe, eu vejo que o filho sempre vai dar propósito pra gente. Sim. Ele vai dar significado mesmo, né? A gente tá andando pela vida. Sim. E de repente a gente se vê gerando alguém e esse alguém chega e a gente fala, peraí, eu não percebia isso tudo. E agora eu tô percebendo um tanto de coisa. Com certeza. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece com todas as mães. Sim. E não querendo, né, desmerecer a maternidade das outras mães também, das outras mulheres. Mas eu acho que nós, mães atípicas, neuroatípicas, a gente ganha um propósito de vida ainda mais intenso e maior, pela escolha. Porque ser mãe já não é uma tarefa fácil. Não. Escolher ser mãe não é uma tarefa fácil. Escolher ser uma mãe atípica é ainda mais, assim, forte. Sim. Intenso. É um amor, não querendo desmerecer os outros, mas é um amor mais intenso ainda. Também acho. E uma coisa interessante que você falou sobre a escolha é porque sempre parece que não é uma escolha, mas na minha opinião Na minha também acho que eu acho que sempre. Não tem como uma pessoa querer cuidar de outra, por mais que exista o afeto, isso tudo não tem como uma pessoa abdicar. Muitas pessoas não gostam que falam isso, mas na minha visão é essa, você abdica de muitas coisas que poderiam ser lazer e de ter uma vida comum para poder cuidar de uma outra pessoa e dar realmente propósito para sua vida e para a vida dela de uma maneira mais forte. Então, se isso não é um amor e não é uma escolha, eu sinceramente não sei o que é. Eu também acho que é natural. No último evento que a gente fez da Acesse-me, de mães até. Sim. E a gente teve uma pauta bem quente que veio sobre isso. E aí eu fiquei ali naquele meio ouvindo, mas eu acredito sim, eu acho que é uma escolha, até porque quantas coisas a gente vê nessa caminhada, assim. E aí, na posição de filha, né, eu fui uma filha muito amada. E eu acho que a minha mãe escolheu me amar muito. Então foi uma escolha, né? Então, porque você vê ali no hospital, como eu via,
muitas crianças sendo abandonadas. Sim, isso até hoje é uma coisa assim muito triste quando a gente conta pra quem tá de fora disso, né? Não tá assim tão antenado quanto a gente no meio assim do mundo atípico. Elas falam, é mentira, não é possível, mas acontece. Acontece e é muito triste. Então, quando eu vejo, assim, não falo nem de mim e da minha família, não. Quando eu vejo outras famílias pegando realmente pra, tipo assim, não, nós vamos cuidar, nós vamos amar, é sensacional. É um motivo pra fazer festa. Sim, também. Porque você vai ver que não, a pessoa não ficou abandonada, a criança, o paciente não ficou ali abandonado, ele vai ter alguém. Então, ele não vai sofrer tanto. Ele vai ter alguém pra poder amar, pra poder cuidar dele, até o dia que, né, falar assim, realmente agora não dá mais. Realmente agora é o meu momento de não estar mais aqui. Então, isso traz um alívio no peito da gente. Porque se a gente pudesse falar a verdade, a gente poderia pegar pra todo mundo. Todo mundo. A gente cuidava de todo mundo. Só que a gente não pode, então... porque a gente não consegue mesmo, senão a gente faria, porque isso é uma coisa que mexe muito, principalmente porque quando a gente está nesse universo, eu não estou na posição de mãe atípica. Então, eu não sei nessa posição, mas na posição enquanto filha, e hoje enquanto mãe, sim, eu sempre quando eu vejo uma criança que precisa, ela só precisa de você. E eu sei que o só parece que é pouco, mas é muito. É muito. Porque o que você falou, né? Você vai abdicar. E aí, trazendo um pouquinho até, que aí a gente vai para esse contexto, assim, de quando você descobriu, né, que o dom era raro, sim, né, como que foi esse momento para você, né, para sua família, como que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada. A jornada do dom já é assim, eu falo do dom porque não é dele, nossa, mas eu falo que é mais dele, porque foi a partir dele que a gente se transformou, e muito. Foi um choque. Não dá pra falar que foi uma coisa assim fácil, não. Mas desde o início a gente sempre soube que teve algo de errado ali. Porque o nascimento do Dom já não começou fácil. O meu parto foi um parto de cesárea de urgência. É uma coisa que por muito tempo até fiquei meio receosa de falar, porque não me trazia sentimentos bons. Mas hoje eu entendo que eu tenho sim que falar disso. Então, o nascimento do Dom foi muito conturbado. Eu não fui bem recebida, vamos dizer assim, não fui bem recebida pela equipe que precisava de prestar aquele apoio para mim no momento. E quando o Dom já nasceu praticamente morto, por assim dizer. Ele já nasceu com uma hipoxia isquêmica muito grave. E dali em diante ele já foi pra UTI, a gente não teve aquele momento de mãe, sabe? Tipo, teve seu filho, nasceu, olha aqui, não. Foi um momento doloroso, tanto pra mim quanto pro meu esposo, que estava ali me acompanhando também. E dali em diante a gente só começou a receber notícias complicadas, notícias ruins, notícias de que o nosso filho teria 1% de chance. Mas o pior disso tudo foi ver que os médicos não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo com o Dominique. Quando a médica, né, nesse processo todo, ainda na maternidade, chegou para conversar comigo na hora ali de receber notícias dos pais e tal, e sentou comigo ela, né, a pediatra e a neurologista que já estava acompanhando o Dom, a primeira coisa que elas chegaram e falaram, depois de muito tempo que eu e meu esposo estavam insistindo em entender o que estava acontecendo com o Dom, porque o Dom foi direto para UTI, nasceu super inchado, não estava fazendo xixi, estava uma criança muito grande. O Dom não nasceu uma criança normal, é fato. O físico dele é normal, mas ele era muito inchado, a cabeça muito grande. Você via que não estava legal, tinha alguma coisa errada. Ele não mexia como os outros bebês, ele não chorou, ele não fez nada que o bebê típico faz. Sim. Então a gente perguntava o que está acontecendo, por que ele está assim, e ele está com esse problema hoje, mas a gente vai resolver. E aí quando elas finalmente sentaram e falaram, olha, o seu filho não é uma criança normal, primeiro para mim, depois para o meu esposo, foi um choque muito grande. Eu falei, mas como assim? A gente não sabe o que seu filho tem, eu só posso te dizer que a vida do seu filho não vai ser fácil. Então você pensa, mãe de primeira viagem, meu primeiro filho, cheguei, olhei pra cara dela e falei assim, tá, mas como assim? E aí depois eu desabei de chorar, eu só conseguia chorar, falei, mas por que não vai ser fácil? Olha, aí vem os termos técnicos. Seu filho, aconteceu isso no nascimento, ele teve uma hipoxia cerebral muito forte, e aí você vai escutando, tá, mas o que isso quer dizer? E aí eu comecei a perguntar.
E aí ela tá assim, olha, isso é uma condição que acontece com o cérebro quando há uma falta de oxigenação muito grave e tudo mais. Eu falei, tá, mas isso aí quer dizer o quê? Eu só queria entender que contexto final que ia trazer aquilo. Que isso E vai agora dizer... o que eu faço? Exato. Aí a neurologista pra mim, olha, isso só quer dizer que o seu filho vai ser uma criança com uma vida muito difícil. Eu não sei te dizer o que seu filho tem. Eu sei que hoje ele tem isso. E o que vai acontecer com ele daqui pra frente a gente vai ter que descobrir junto, porque a gente não sabe o que ele tem. A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu isso? Eu não sei te dizer isso agora. Eu sei que seu filho tem 1% de chance, ele tá conseguindo até agora, mas a gente não acredita que o Dominique vá conseguir sobreviver. Foi isso. E depois desse momento, eu peguei meu telefone, liguei pro meu marido e falei, vem pra cá. Falei, eu não consigo dar essa notícia pra ele. Vocês vão ter que falar isso com ele. Eu não consigo. Claro. Então já tava uma coisa difícil pra mim, conseguir entender isso e aí depois disso passar pra ele. Então assim, a gente soube que o Dominique era uma criança rara nesse momento. E aí depois disso, conforme veio a história assim, de médicos e médicos do Dom, porque o Dom, juntando isso tudo do nascimento até ele ir pra casa de fato, ele ficou 1 ano e meio dentro dos hospitais, né? Assim, juntando tudo pra fazer o tratamento, pra poder entender as investigações. E ainda assim, hoje o Dom não tem um laudo fechado. O Dominique tem um laudo em aberto, ele tem 3 condições médicas complexas, né? Que é a hidrocefalia, que conseguimos resolver, graças a Deus, com a válvula, mas ainda precisa de tratamento. A epilepsia grave, que ele tem todos os tipos de epilepsia, tônica, espástica, de ausência, todas. E a hipóxico isquêmica, que é a encefalopatia isquêmica, que é a mais difícil e que até então, a gente sabe até hoje, é a que, né, assim, causa todas essas coisas que vão ter, tanto físicas quanto neurológicas. Então a gente sabe que o nosso filho é raro por conta disso. É isso que a gente tem hoje dele, nesse primeiro passo, sim. E aí, quando vocês tiveram essa notícia, sim. Aí essa notícia, e aí você volta pra casa, aí tem um protocolo, alguma coisa que o hospital... É porque eu sempre penso nisso, é o que você falou. E aí? O que a gente faz? Agora, beleza, você tá falando isso tudo comigo, sim. Eu tô indo pra casa com esse bebê e eu quero saber o que eu faço pra poder dar a melhor vida que ele puder ter. Tinha alguma resposta pra isso? Sim, a resposta pra eles é: vocês não vão pra casa, vocês vão pra outro hospital, a gente vai tentar tratar o que tem de visível dele e vocês vão ficar aqui até a gente descobrir e conseguir amenizar totalmente a situação dele pra, se possível, ele ir pra casa. Eles nem acreditavam que ele ia pra casa. De coração, eles não acreditavam que ele ia pra casa. Como é que ele tá hoje? Hoje ele tá assim, ele passou uma situação assim, à noite ele ficou bem, hoje ele não teve crise, hoje ele teve crise. Era tudo assim, pode ser que fique bem, pode ser que não fique bem. Então nunca teve num momento assim que a gente pode virar de falar assim, hoje ele tá bem. Não. Ele sempre teve, mãe, hoje ele tá bem, mas hoje ele tá mais ou menos assim, ele tá estável. Sempre a gente vira e fala, o Dominique está estável. Não tá 100%, ele tá estável. Então foi isso que aconteceu, a gente não foi pra casa de início com o Dom. Assim que ele saiu da maternidade onde ele nasceu, a gente foi direto pro CTI, pode falar do João 23, e no CTI do João 23 a gente começou os tratamentos neurológicos e dali em diante começou os exames, tratar para que ele ficasse bem, controlar essa hidrocefalia, entender as epilepsias, tratar todo tipo de infecção que teve no cérebro, limpar o cérebro do Dom, para aí ver o que eu tenho aqui de cérebro do Dominique, o que é que o Dominique faz, o que é que o Dominique não faz, pra gente depois descer pro anexo, né, do João 23, o CGP, o João Paulo, e começar as investigações. Aí é exame de sangue, exame de urina, exame de toque físico, fonoaudióloga, aí veio, eu conheci toda a equipe multidisciplinar, aí eu fui entender o que era a equipe. Isso que eu ia falar, como que é a sua percepção, eu tô fugindo um pouquinho aqui, mas é porque eu tô ouvindo e vou trazendo outras coisas. Como foi a sua percepção com relação a isso? Então, ok, o Dom é raro e agora eu preciso de um universo de cuidado. Sim. Então, do João 23 ali pra frente, o que você foi percebendo disso? Receber essa equipe multidisciplinar e aí, como que foi assim, a sua recepção, a recepção de vocês enquanto pais, né, dessa equipe, os cuidados?
Porque eu acho que é raro, e eu acho que é bom reforçar isso, Sim. principalmente para as pessoas que estão começando nessa jornada. Sim. É raro para os pais, mas é raro para todo mundo, é raro para a equipe médica, para a equipe toda de saúde que vai cuidar dessa criança. Mas, e de fato, funcionalmente, como que acontece esse processo de vocês ali naquele ambiente? Então, assim que a gente desceu do João e a gente foi pro CGP, a primeira coisa que me passaram foi uma assistente social, que eu achei maravilhoso e necessário. A assistente social chegou e falou, olha, hoje a situação de vocês é X, o filho de vocês é uma criança com uma doença rara, é uma criança que a gente não sabe o que está acontecendo, então vocês vão descer para receber o acompanhamento e a gente fazer toda a investigação e ver o que a gente pode fazer por ele, né? E aí, quando a gente desceu e tal, nesse ponto eu não tenho nada a reclamar do CGP. Eu falo que foi um lugar que ensinou a gente a trancos e barrancos, principalmente pra mim, a cuidar do dom. Eu não conseguiria cuidar do dom se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi lá dentro. Que é olhar uma saturação. A gente resumiu pra vocês mesmo, eu sou uma mini enfermeira. Eu sei fazer um pouco de tudo. Não sei se é mini não, eu falaria que é master. Porque você cuida 24 horas. Sim, né? sim. A enfermeira, ela tem plantão, né? Isso, tem um pouquinho de descanso, a gente não tem. Eu aprendi a fazer de tudo hoje com dom. Eu sei olhar pro meu filho e falar quando que ele não tá bem, o médico vai olhar e bater o olho, não, mãe, tá tudo bem. E depois, quando passar, eu vou falar, ele não tá bem e realmente ele não vai estar. Eu aprendi a aspirar, eu aprendi a olhar a saturação, a fazer escuta, a ter percepções de quando ele vai começar a ter uma crise ou não. Então, eu literalmente aprendi tudo. Eu aprendi a como pegar ele de uma forma correta para ele não se machucar, o que fazer na hora de uma crise epilética. Então, assim, esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar foi ótimo e realmente muito prestativo nesse sentido. Eles realmente vieram com fono, com neuro, com TO. O Dom fez todas as terapias desde pequeno, desde bebê, dentro do hospital. Eles tentaram de tudo para ver o que o Dom fazia ou não. Se o Dom comia, se o Dom não comia, como é que ele ia fazer, como é que ele não ia fazer, por que ele fica assim, se ele tem reação a uma medicação, se ele não tem. Lá foi um processo bem demorado, foi sofrido, né, porque não é fácil ficar dentro do hospital. Mas eles fizeram tudo. Exames e exames, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, tudo ele fez lá. Essa equipe foi primordial pra gente conseguir entender o que a gente poderia fazer hoje com o Dom. Que ótimo. Foi sensacional. É tão bom ouvir isso, porque assim, quando a gente tem um desafio, e esse desafio é grande, né? Sim. Muito grande, a estrutura, eu acho que é tão fundamental você ter alguma estrutura para poder receber ali, porque você está completamente perdido. Sim. Você não sabe o que fazer. E aí, se você recebe essa estrutura, isso já facilita. Beleza, eles não têm respostas ainda. Mas a gente está fazendo o que consegue. E Exatamente. era isso que eles falavam, a gente está tentando. E aí, quando vinha uma resposta, o Dominique reage a isso, o Dominique não tem reação a isso, a gente ia notando. E ia se criando uma ficha do Dom. E é isso. Hoje que a gente tem é essa ficha. Então, assim, mãe, teve uma época que ele teve uma suspeita de mielogoncelli. Vamos fazer os exames? Vamos. Descartamos, ótimo. É menos uma coisa que a gente sabe que ele não tem. Ele não tem reação a mielogoncelli. Vamos fazer um exame de sudorese? Será que ele tem alguma reação à sudorese? Fizemos. Não tem. Então, ótimo. Isso aqui também a gente não tem. Dentro disso, eu fui percebendo que os médicos já iam descartando outras possibilidades de doenças já conhecidas. Então, isso aqui não é. Tenho a resposta? Não tenho, mas eu já sei também o que não é. Não, isso já é... Alivia um pouco. Sim. Alivia. Sim, com certeza. E até porque gera caminhos, né? Isso. E os dons que estão vindo pela frente, eles também já recebem um caminho mais trilhado, né? Sim. Então eu acho que tem todo um legado que envolve isso, que dói na gente. Mas é importante. É necessário. É eu falo que importante. até é necessário. Alguém tem que abrir caminho, Isso. né? E às vezes eu entendo que pra gente, às vezes, ser o protagonista dessa história, às vezes a gente só não queria ser o protagonista da história. A gente não queria estar ali. Só não queria Mas já que eu tô, mais. eu vou fazer alguma coisa então pra deixar um legado para as outras pessoas verem assim, é doloroso, mas vale a pena. Isso. Você tem que sim. fazer, você tem Sim. que correr atrás. Sim, e eu acho que essa jornada e até pro próprio universo, as pessoas que vivem esse universo
da doença rara, para elas poderem entender que existem caminhos, não que eles sejam fáceis, e aí a gente sabe que não são, mas existem esses caminhos, e existe a possibilidade de você ter pequenas vitórias ali nessa jornada, sabe? Porque, primeiro, né, tá numa capital, e a gente já é um alívio muito grande. Então você está numa capital e nessa capital tem uma estrutura ali para poder te receber. Eu acho que as pessoas que estão, né, a gente está num estado muito grande, Minas Gerais tem 853 municípios, né? A gente tem, se eu não me engano, 18 médicos geneticistas, 18 médicos geneticistas num universo desse tamanho. E esses 18 atolados de não conseguir atender tantas pessoas, porque é muita gente. E eu acho que eles, eu acho que são 19, 17 deles estão em Minas, aqui em BH. São no estado inteiro, são 19, é isso mesmo, e 17 estão em BH. Então, assim, eu acho que é isso. Nossa, que bom que a gente está aqui. Esse já é um ponto positivo. Eu acho que o olhar sempre, o tempo todo, não é de fato, porque não tem nem espaço para romantismo nesse processo, não mas é ser gentil com a gente mesmo dentro do processo desafiador. Olha, então tem esse, e eu acho que é importante trazer isso nessa fala, em toda essa fala. Olha, tem muito desafio, mas tem pontos aqui de partidas para a gente poder encontrar novos caminhos, sabe? Então eu acho que é isso. E aí que eu já tentando um pouquinho, né, que qual foi o maior desafio que você enfrentou desde o diagnóstico do Dom, como você lidou com isso, acho que também já tá aí. Sim, tá bem difícil. Já tá bem aí, e como foi a busca por informação e apoio. Sim. Assim, eu acho que aqui vale a pena, porque a gente fala assim, né, se você sentiu dificuldade em encontrar médicos, redes de apoio, recursos, né, entender melhor a condição do Dom, acho que vale a gente traçar um pouquinho aí desse desafio, mesmo com essa estrutura. Não, sim. Esse desafio ainda tem e ainda se prevalece em algumas outras condições, sim, porque o Dominique está crescendo. E pela condição dele ser neurológica, como eu te disse, desafios aparecem constantemente, diariamente. A gente não vê assim com tanta força dentro de casa, mas quando ele tem uma piora no quadro dele, a gente vê que são as questões respiratórias. O Dominique faz coisas com o corpo dele que eu vou ser sincera com você, que médico nenhum conseguiu explicar pra gente até hoje. Como a questão da coarctação da aorta. Ele tinha uma coarctação da aorta, né, que é um vasinho no coração, que era um pouquinho mais fechado, e simplesmente a gente fazendo acompanhamento com a cardiologista, porque a gente busca, né, os especialistas e tudo mais, quando encontra especialista pediátrico, quando não encontra a gente corre atrás da rede privada. E isso era um ponto também que eu até queria falar, que o Dominique não faz só acompanhamento no SUS. A gente teve que buscar a rede privada, porque senão iria demorar muito, e eu acredito que se a gente fosse esperar, Dom estaria numa situação bem pior. Então, assim, fazendo esse acompanhamento com a cardiologista, simplesmente desapareceu essa coarctação. E de repente, agora, recentemente, numa última internação, a gente descobriu a vasopressina, né, a deficiência de vasopressina, que aí quando a gente foi pesquisar, procurar saber, é uma deficiência no hipófalo do cérebro, coisa que ele nunca nem manifestou antes. Então, pra gente, a gente tem essas dificuldades diárias, porque eu nunca até então tinha feito um acompanhamento com uma endocrinologista. De repente, eu tive que colocar uma endocrinologista. E eu não sei dessa estrutura. E eu não sei que médico mais eu vou ter que trazer pra frente, conforme ele for crescendo. E aí eu sento com o neurologista, olha, aconteceu isso com o Dominique, eu tive que levar ele para tal médico. Na última internação eu tenho que levar todas as vezes nas consultas com o médico. A última internação ele teve isso, ele teve uma crise muito forte, foi tanto tempo, passo o laudo para ele e fala, mãe, é neurológico. Não tem o que fazer. Porque dentro do hospital, toda vez que acontece alguma coisa e a gente leva ele, a gente faz todos os exames possíveis. Quando a gente fez os exames para descobrir quando descobriu, né, a deficiência da vasopressina, a endocrinologista fez todos os exames possíveis que o hospital liberava, e era na rede privada. Ela fez tudo e falou, mãe, é isso. Realmente é isso, a gente vai fazer controle agora com a vasopressina, com o medicamento, né, da desmopressina. E é isso, eu não sei te falar por que ele deu isso no cérebro, eu sei te falar que é neurológico.
Agora você vai voltar pro neurologista. E eu volto pra ele. E ele vira pra mim e fala a mesma coisa. Mãe, é neurológico. É pela condição da hipóxia isquêmica dele. Por que, doutor? Não sei. A gente vai trabalhar com o que a gente tem do cérebro do seu filho. E agora isso aqui falhou. Aí você para e pensa, o que vai falhar daqui pra frente? E ainda tem sabe? É o que você falou, né? Como ele tá crescendo, a gente cresce, a gente vai recebendo questão hormonal, tem tantas coisas que nessa caminhada a gente vai recebendo enquanto ser humano que vai se desenvolvendo. Sim. E que na realidade, quanto mais essa rede. E uma coisa que a gente sempre se preocupa muito na Acesse-me, que é a questão a gente sempre fala dessa saúde integrada, né? Sim. E que desses médicos que conseguem conversar um com o outro, que a informação deles se cruza aqui e eles podem entender o que cada um na sua especialidade pode tá fazer. Isso eu acho que isso é tão primordial. Na doença rara, isso é tão importante. Primordial. E o que a gente quer trazer com relação ao acesso é justamente isso. Eu falo, gente, vamos colocar todo, porque às vezes não dá pra todo mundo estar junto. Às vezes normalmente não vai dar. Não dá. E aí, se não dá, peraí, vamos colocar essas informações todas juntinhas aqui? E eu acho também, Camila, que além disso aí, a Acesse-me vai trazer esse ponto muito importante, porque eu faço dessa maneira, mas muitas mães não têm como fazer. Eu hoje sou privilegiada num ponto de conseguir ter acesso aos especialistas e eu pego de cada um e levo a informação, falo, aconteceu isso, isso, isso. A gente que é mãe de pessoa com doença rara, a gente tem que aprender a falar. Os médicos não sabem de tudo, eles precisam da nossa ajuda. A gente tem que chegar e realmente falar, olha, aconteceu isso. Leva lá o do médico, isso é muito papel para carregar. Às vezes eu recebo algumas mães me falando no Instagram, nossa, isso é muita coisa. Cara, é cansativo, mas se você não fizer isso, não vai ter como eles ligarem um ponto, porque muitas vezes um pode estar fazendo um tratamento aqui que está afetando o tratamento do outro, uma medicação pode estar atrapalhando o desenvolvimento do outro aqui. A gente tem que falar. Tem que falar em uma coisa que outro dia eu estudando assim, de todos os profissionais que a gente precisa de ter ali na sede. Sim. Eu descobri o farmacêutico clínico. Isso. E eu nem sabia que o farmacêutico tinha esse papel. E aí eu nem sabia. E aí eu falei, gente, isso é muito importante. Como que esse profissional não está aí no mercado para poder ajudar os médicos? Porque ele é deixado de lado. Muitas vezes ele é deixado de lado, porque a gente só foca na especialidade, a gente não foca num todo que precisa, que é uma pessoa para ensinar o cuidado paliativo. E como é que esse enfermeiro do cuidado paliativo vai cuidar dessa pessoa com doença rara, se ele não tem contato com o médico, ou então dentro do hospital não tem essa especialidade? Isso. Aí, por exemplo, o endócrino passa um remédio pro Dom, Isso. aí vem o neuro e passa um outro remédio pro Dom. E aí eu preciso desse farmacêutico clínico para analisar se todos esses remédios, se juntos, eles não estão piorando a condição. Então, assim, olha como que é sério, é uma coisa assim, aparentemente simples, né? Mas não é. Então, principalmente porque, assim, de uma maneira natural, você toma alguns remédios, pode ser remédios simples, e eles podem te fazer mal. Agora, você imagina em uma condição rara, que necessita de tantas medicações, de tantas intervenções. Se você não tiver esse corpo clínico em conversa, fica muito mais difícil. Você me lembrou de uma situação que aconteceu até na última internação, que teve também do Dom, que a gente reparou que 2 anticonvulsivantes que ele toma, quando estavam sendo passados juntos, estava dando reação no Dominique. E já tinha tempo que o Dom tomava essas medicações, e a gente conseguiu observar isso na internação, quando ele descobriu da vasopressina. Olha pra você ver, tanto tempo já ele tomando desde bebê, na última internação agora ele foi ter reação. E aí, trocar a medicação? Não. A gente passa uma primeiro e depois passa a outra. Não vamos mexer na medicação. Então assim, é coisinha pequena, que se a gente for parar pra olhar, médico, mas por que o Dominique tá esquentando? Por que o Dominique tá tendo febre? Não era normal, aí a gente começou a olhar. Eu comecei a olhar com as enfermeiras e falei, não, tá estranho. Meu esposo também viu e falou, não, tá estranho. É só depois que ele toma a medicação junto que ele fica assim. Vamos reparar, vamos testar um dia. Eu acho que tem muito disso também. A gente tem que ter um olhar curioso pra poder testar e falar assim, não, será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai? E aí você testa e descobre coisas que parecem mínimas, mas que faz uma diferença. Toda a diferença. Eu acho que
E aí eu trago, se a gente tem essa informação na plataforma que consegue te dar respostas de maneira automática e inteligente, Você já descarta pelo menos uma preocupação. Uma preocupação que enquanto... e aí o próximo médico que for dar essa medicação para uma criança em uma condição rara, uma pessoa em condição rara, ele tem a oportunidade de estar atento a isso, porque porque de fato, ele não é obrigado a saber tudo. Não. E no universo raro, a gente sabe que assim... É isso que você tá falando, ó, eu observei e falei, não, então eu vou trocar aqui, porque de fato, como você disse, acho que é um dos médicos, quem conhece o seu filho é você. Isso. Então, beleza, tô vendo todos aqui, mas me conta aí, como o Dom tá? Né? É excelente quando o médico chega pra gente e fala assim, eu fico muito feliz quando chega, até me perdoem os outros especialistas que não fazem isso, mas eu fico muito feliz quando o médico chega e fala, eu li o papel tudo aqui, eu quero saber como é que ele tá na sua visão. A visão de mãe, ela sabe mais do que qualquer um. Não é que a gente sabe mais do que o médico, não. Mas eu acredito muito e falo isso pela experiência que eu tenho com o Dominique. Hoje o Dominique tem, assim, a gente tem uma relação muito boa com os médicos, graças a Deus. Sim. E a gente consegue fazer isso porque a gente é sincero e conversa com eles e eles nos dão abertura. Porque se for um médico de mente fechada, que não olha nem pra cara do seu filho, eu falo com vocês, se puder e tiver a oportunidade, eu não vou. Claro. Como que você vai confiar? Não tem jeito. Não tem como. A gente tá lidando com criança. É muito sério o que a gente conversou antes, né? Sim. Vocês estão escolhendo para eles. Então é muito sério. Então esse profissional, ele tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, tem que ter um olhar diferente. O tratamento é um olhar humano mesmo, né? É olhar e falar assim, é uma criança que tá ali, a condição dele é essa e eu vou ver o que eu posso fazer por ele. Exatamente, e eu sempre fico pensando assim que hoje acontece às vezes, né, que a gente vai num médico, meu médico, por exemplo, ele é ortopedista e ele, um dia, o meu marido foi até ele, porque ele estava com muita dor na coluna, e ele nem trata a coluna, mas vou lá nele, porque é ortopedista, né, um pouco de coluna, ele vai entender. E aí, e é tão legal o médico quando ele tem esse cuidado, e a gente está falando de coisas do básico ao super delicado. Sim. E nesse básico ali, ele pegou e conversou com o Léo, então ele falou assim, então aqui ó, você vai fazer uma endoscopia. Aí o Léo olhou pra ele, uma endoscopia? Como assim? Eu tô dando nas costas. Vai fazer uma endoscopia porque isso é uma gastrite aguda. Então, olha pra você ver a sutileza de um médico que de fato e realmente fez a endoscopia, era isso. Então assim, a gente tem que ter, o médico tem que ser essa pessoa, sim, né? Ele teve uma atenção, ele olhou mesmo pro seu marido, pro Léo. Olha, tem que olhar a pessoa. Aí olhou e aí de fato era isso, a dor nas costas não tinha nada a ver com as costas. Sim. Então aí, e a gente tá falando de um adulto ali que tá tem total funcionalidade para poder contar o que está acontecendo com ele. Sim. Quando a gente está lidando com uma criança, elas não têm essa oportunidade. Elas não conseguem transparecer. A gente não consegue saber, elas não falam, elas não são verbais. Você tem que olhar pra ela e falar assim, eu vou chutar e eu vou tentar. Exatamente. A gente faz muito isso com o Dom, Camila, porque o Dom é uma criança não verbal. Não balbucia poucas coisas ali, assim, que ele consegue, né, falar do jeitinho dele. E eu e o Jonathan, a gente, né, no mundo de pais, assim, normalmente coloca na nossa cabeça, o Dom tá querendo isso, a gente testa. É isso. Se ele ficou quietinho ou ele deu um sorriso, a gente sabe que é aquilo. Senão a gente parte pra uma outra coisa. Sim. E assim vai ser, né? A gente vai tentando. As pessoas na rua até às vezes assustam com a gente ou nos lugares. De descoberta, né? Porque a gente conversa e fala com ele como se ele fosse uma criança normal. Não, e tem que ser. Sabe o que acontece muitas vezes depois que eu comecei a estudar esse universo todo, que eu pertencia a ele, mas eu não estudava sobre ele. E aí, sempre alguém me pergunta assim, às vezes em empresa isso acontece muito, mas e aí? O que eu faço quando eu vejo uma pessoa? Aí a empresa assim, o que você faz quando você vê uma pessoa? É justamente isso, quando você vê uma pessoa, é uma pessoa. Nós somos todos pessoas. Exato. Então, do mesmo jeito que a gente, né, trata uma pessoa típica, você vai tratar uma pessoa atípica. Exato. E eu lembro a primeira vez que a minha filha, a minha filha viu uma pessoa com nanismo, que apesar de lidar com esse universo todo desde
bebê, o nanismo era uma coisa que ela realmente nunca tinha visto. E quando ela viu, ela já tinha consciência. Sim. E aí eu achei tão interessante que ela olhou para a pessoa e falou assim: olha, mãe, ele é do meu tamanho, mas ele é adulto. Aí eu na hora também, olha pra você ver, eu trabalho com isso. Na hora eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu pensei assim, olha, cumprimenta ele no nome dele. Aí ela pegou, fez isso, então quer dizer, também uma descoberta para todos nós o tempo todo, né? Mas, e aí tem a ver com a próxima pergunta até, que a próxima pergunta é: existe algum mito ou estereótipo sobre crianças raras que você gostaria de desmistificar? Ou algo que as pessoas presumem, mas não é bem assim? Eu acho que estereótipo é sempre uma coisa terrível. E que, como a gente disse no início, por exemplo, as pessoas com mais experiência que nós, né, de uma outra geração, uma outra geração que trazia muitos estereótipos, né? Mas dentro do seu universo, de tudo que você viveu até agora, tem algum estereótipo assim que você pode trazer pra gente poder desmistificar isso? Tem. É o estereótipo do ele não pode fazer isso. Pode, sim. Vamos ver se eles concordam com o meu raciocínio. A gente tem um Dom, que é uma criança que tem o mundo dele. A gente apresenta o mundo dele ao que está ao nosso alcance, por exemplo. Dominique não anda, Dominique não fala, é uma pessoa 100% dependente. Ele tem um pouco de interação do jeitinho dele, que é um sorriso, é um balbuciar, é um demonstrar que está sentindo dor ou não, que está gostando ou não. Como que eu vou apresentar o mundo para o meu filho se eu não proporcionar para ele experiências? Gente, a gente já foi muito julgado por levar o Dominique em cachoeira, teatro, cinema ainda não, em show de rock, corrida. O Dominique tem uma vida ativa mais do que eu e o pai dele. A gente se tornou mais ativo ainda depois dele. E a gente é julgado por isso. E quando a gente sai nos lugares com o Dom, ai meu Deus, tadinho, não tá ruim pra ele não. Nossa, mas ele pode fazer isso? Isso não é só de fora, até de familiares também próximos. A gente, para desconstruir isso também da família, até hoje, em alguns momentos, é muito difícil. As pessoas têm muito essa crença de, não toca porque ele não pode fazer. Pode sim. Claro que cada um tem sua singularidade. Tem criança que gosta que toca, tem criança que não. Cada um do seu jeitinho tem uma coisinha, mas a gente tem que parar com esse mito de não pode. Pode sim. Eu também concordo Sabe? Plenamente. E acho até que é sobre, sempre falo isso com a minha filha, cada um, e isso não é sobre pessoa com deficiência, isso é sobre pessoa. Sim. De novo, a gente, sem estereótipo nenhum, sem característica, é sobre pessoa. Todo mundo vai fazer de forma diferente coisas, sim, sempre. Então é uma questão de respeito, né? Mas a pessoa pode tudo o que ela quiser, né? E é muito legal que no caso de vocês como pais, né? E como você falou, olha, beleza, o Dom não anda, o Dom não é verbal, mas eu tô escolhendo apresentar um mundo pra ele, porque eu conheço o Dom e sei o quanto ele está feliz em algum que ele gosta, quanto ele me demonstra isso. Ele me demonstra isso na hora que ele sorri, na hora que ele reage. O Dom adora interação com as pessoas, eu fico muito feliz com isso. Porque o Dom não é uma criança chata, ele gosta de pessoas, ele gosta do contato físico. Cara, isso é maravilhoso. Porque para um menino que vive direto dentro do hospital, o Dominique fica muitos meses dentro do hospital, muito tempo dentro do hospital. Poder ter o contato com o mundo externo fora, cara, é um alívio para ele e para a gente também. Então assim, isso é vida. Eu vou deixar meu filho preso dentro de casa, deitado numa cama, sentado numa cadeira, não fazendo nada. Isso não é viver, isso é sobreviver. Exatamente. Então, pra mim é esse mito que eu queria quebrar de todo mundo. Vamos parar de falar que pessoa com doença rara, pessoa com deficiência, pessoa com alguma comorbidade não pode. Pode. Nas limitações dele? Sim. Tá, nas limitações dele. Mas ele pode fazer sim. Acho que as pessoas têm que quebrar esse tabu aí um pouquinho. É por isso mesmo que a gente está tentando tornar o mundo tão acessível. Porque não é só o Dom. São muitas pessoas. E com todo respeito, eu não acho que isso vai diminuir. Também não. Não acho. Então a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças e lidar com elas. Na realidade, assim, os estudos mostram, e aí a gente fala de
neurodiversidade, estudos mostram que de 2015 para frente, o Dom faz parte desse universo, minha filha também faz parte, que ela é de 2015, 50% das crianças vão ter algum tipo de diagnóstico de neurodiversidade. Aí, beleza, como que a gente vai, esse mundo, então, que a gente vive nesse momento, ele tem que mudar. Porque a gente tem que se preparar. Ele tem que mudar, porque essas crianças vão se tornar adultos. Isso. E a gente precisa de ter um mundo que elas recebam eles. Porque senão, como que a gente... Porque 50% é um número muito grande. Muito grande. Mas eu acho muito necessário, sabe? Eu acho que o mundo, talvez eu diria assim, o mundo anda muito chato. Muito. E ele necessita dessa geração, sabe? Que às vezes as pessoas, ela é mal compreendida, mas eu acho muito necessário, porque as empresas não dão para elas funcionarem como elas funcionam hoje, né? O sistema tem que ser alterado. Então eu acho que para isso as pessoas tinham que ser diferentes. Então viva essa diferença, né? No meu ponto de vista, eu acho que isso é muito válido. E aí começa, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes também, que, por exemplo, você já está numa geração que é uma geração muito melhor sobre isso, sobre uma visão de diversidade, sobre respeitar, né? E daqui pra frente eu acho mais ainda. A minha filha, ela não vê impedimento de nada. De nada. É tão engraçado quando a gente faz essa comparação, né? Tipo assim, dos nossos tios, dos nossos avós, com os meus primos de hoje, por exemplo, que são as pessoas mais próximas que eu tenho, assim. Cara, o dom é normal, eles brincam com o dom, eles fazem o que tiver, carrega e pega e conversa como se fosse uma pessoa normal. A minha tia, a minha mãe, oh meu Deus, sai de... Já quebra assim, gente, como que pode ser tão diferente? Tão diferente, é muito diferente, tanto que quando a gente conversou, aí eu falei, olha, Isis, talvez você vá pro estúdio com a gente, e aí eu quero que você fique lá com o Dom. Aí ela falou assim, então a gente pode brincar? Eu falei, claro, pode sim. Aí eu falei assim, se ele estiver acordado, você brinca, se ele estiver dormindo, você fica lá de olho nele pra gente. E aí, então quer dizer, e aí eu mostrei a foto dele pra ela e tal, e assim, zero problema, tipo, por que ele é assim? Ela não pergunta por quê. Ela só fala, não, legal, então tá, eu vou. Ela ainda falou assim, eu vou separar algumas coisinhas aqui que eu vou levar pra gente poder distrair. Aí, então quer dizer, isso é a criança. É normal. E chegando aqui, talvez ela pudesse ter uma percepção assim, esses brinquedos não vão estar aqui, vou inventar outra coisa. Vamos fazer outra coisa, vamos adaptar e vai seguir tudo bem. Exatamente. Então eu acho que é muito essa leveza que a gente tem que trazer sobre o olhar do diverso, né? Que não, hoje, né, a gente tem uma visão muito ISG, a gente tem uma visão de sustentabilidade. Não existe sustentabilidade sem diversidade, né? Todos nós aqui estamos vivos, estamos consumindo. As empresas são feitas para que todos nós possamos consumir. Então, todo mundo tem que caber ali dentro, né? Todo mundo tem que fazer parte. E aí, como que faz para poder caber? Tem que mostrar para ela que a gente existe, né? Porque mostrar que a gente existe. Isso pra mim também é um outro ponto que eu acho assim, e que eu falo com meu marido, que às vezes eu sinto nos grupos de mãe que eu participo, porque eu participo de grupo pra caramba, eu estudo, eu corro atrás, isso é uma coisa que veio de mim, assim, principalmente depois que eu descobri a condição do dom. Eu falei que eu ia pesquisar e ia correr atrás, porque a gente sabe que quanto mais gente falando sobre, mais ideias vão vir, mais novidades vão vir, até mesmo estudos mais pra frente podem ser feitos. Então eu peguei esse lugar e, por curiosidade mesmo, pro conforto do dom, comecei a procurar isso em grupos, trocar informação com outras mães. E eu vejo muito isso, tá, Camila? Você até me entristece às vezes. Existem grupos que têm mais de 1000 mães, 2000 mães, avós, pais, enfim, pessoas que cuidam de pessoas com doenças raras ou então com deficiências, e elas estão trancadas dentro de casa. Elas não têm a capacidade de conseguir sair, de ir pra rua e falar, mas eu vou ir pra rua, a rua é assim. Cara, tem dificuldade sim, tem limitação. Eu saio com a cadeira de rodas, né, do Dom na rua, eu vou com ele, a gente pega ônibus. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa se mobilizar e se mostrar. Sim. Se você não for pra rua, se você não mostrar que você tá aqui, se mexer, ninguém vai saber que você existe. E aí, como é que você vai querer cobrar algum direito? Como é que você vai querer cobrar alguma coisa se você não usufrui daquilo? Tem uma coisa muito legal que acontece no meu Instagram, tô aproveitando falando disso, que toda vez que eu abro caixinha de pergunta, e eu vou mostrando na minha rotina com não, aparece mãe perguntando pra mim, você
sai com seu filho de ônibus, eu acho tão cansativo. E aí eu comecei a reparar que de um tempo pra cá, toda vez que eu saio de ônibus com o Dom, é normal a gente sair na rua, as pessoas olham mesmo, isso não me incomoda, isso nunca foi um problema pra mim, eu sinceramente não ligo. Mas teve gente que olha assim, tipo assim, algumas pessoas olham com olhar de espanto, algumas até reclamam porque demora, tem que descer a rampa do ônibus e tal. Outras não, tudo bem? Tá precisando de ajuda? Tá tudo certo aí? Então tá bom. Começou a se tornar uma coisa mais normal ver um cadeirante dentro do ônibus. Ótimo, eu fico feliz com isso. Enquanto isso, tem mães e pessoas que não saem de jeito nenhum com os meninos na rua. Porque usam cadeira, porque tem vergonha. Pô, aí você vai deixar seu filho trancado dentro de casa e vai ficar dentro de casa também? Você só vai ter essa vida de terapia, hospital, clínica e volta, ou ONG e volta. Você não vai ter uma interação, você não vai fazer nada. E isso traz um problema muito grande por o seguinte, porque muitas vezes, viu, já aconteceu isso várias vezes. Sim. Vou falar em alguma empresa, e aí nessa empresa fala, existem 3 milhões de raros, 18 milhões de pessoas com deficiência, e aí as pessoas falam assim, não, esse número não existe. Aí eu vejo todo mundo assim na rua. E eu falei, agora vai acontecer uma mágica que você vai reparar um pouco mais e você vai ver alguns. Só que, na realidade, talvez seja porque, de fato, nós não estamos na rua ou não estamos, ou talvez estamos nos escondendo de alguma forma. A gente não está ocupando os lugares que a gente deveria. Exatamente. É o que eu acho. Isso atrapalha, porque se a gente não ocupa, você está perdendo espaço. E aí, como a gente falou, nossa, existem tantas minorias que estão tão bem organizadas. Sim. E aí, por que a gente não pode se organizar também? Sabe? Eu sei que existe um desafio no universo, porque a gente está falando de saúde. Sim. E eu sei que isso é um desafio, eu não estou negligenciando isso, mas só que trazendo também que a gente precisa de mostrar que existe. Tem um desafio, é complicado, mas vale a pena a gente fazer um esforço. Sim. É necessário que a gente faça um esforço. Eu falo muito isso com meu marido também, que é aquele negócio, a gente realmente dá as experiências de vida pro Dom até enquanto a gente pode, até enquanto a gente consegue. Porque é óbvio que daqui a algum tempo a gente não vai conseguir mais. Tanto por fatores econômicos, que tudo vai ficar muito mais caro, Sim. Muito, mais complicado, mas também por fatores de nós, que aí a gente tem que parar e olhar pra mim e pra ele. Na hora a gente vai envelhecer. Exato. A gente não vai conseguir mais carregar o Dom numa cadeira, a gente não vai mais conseguir carregar o Dom no colo, a gente não vai conseguir mais realizar coisas que hoje a gente tem força pra fazer. Então eu acho que todo mundo que ainda tem como e tem uma força pra fazer o que pode, tem que começar agora. Hoje você sair na rua, você mostrar, você falar que existe, faz uma diferença enorme, ainda mais que a gente tem a internet com a gente. Sim. E quando a gente tem a internet e a gente usa ela da maneira correta, a gente alcança muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas. E é ilimitado, né? Sim, é uma coisa que você pode fazer ali no conforto do seu lar e também fora dele. Então assim, vamos usar isso aí de uma maneira bacana, vamos incentivar. Porque, e aí quando a gente foi criar a Acessme, a gente pensava justamente nisso, que, olha, as pessoas têm um Instagram e o Instagram tá ali ativo, mas onde que as pessoas buscam e vão chegar até essas pessoas no Instagram? Onde que eu vou poder falar assim, governo, deixa eu te falar aqui, ó, você tá vendo essa lista aqui? Então, são essas pessoas aqui, porque às vezes, não, mas ninguém usa, não, mas ninguém precisa, não, mas ninguém sofre com isso, precisa, sofre, e é urgente. Sim. Então a gente precisa para poder criar política pública, precisa de ter embasamento, precisa de ter dados, precisa de ter informação, quem são essas pessoas, onde elas estão. O que eu posso fazer? Meu filho hoje tem essa condição, o que eu posso cobrar para ter uma rua asfaltada? O que eu posso cobrar para correr atrás de um direito dele, de uma medicação? Ô Camila, eu ajudo muita gente, sem pagar em nada, não existe isso. Eu ajudo muita gente hoje no meu perfil com informação também. Eu informo sobre coisas que acontecem, por exemplo, a votação do BPC, que era algo que não foi divulgado, uma porrada de gente não estava sabendo, depois que se fez uma mobilização na internet, e aí sim as pessoas começaram a correr atrás para saber. Tinha gente que perdeu o direito do BPC e não estava nem sabendo. Olha pra você ver. Tem gente que não sabe que pode perder o plano de saúde por atrasar o plano de saúde, nem sabe. E mesmo tendo a condição de doença rara, que às vezes dá alguns direitos pra gente, a gente sabe hoje que as agências de saúde, juntamente com a ANS, não facilitam o nosso lado, as políticas públicas não facilitam o nosso lado. E tem gente que não tem o menor conhecimento disso.
Então, você para e pensa, se eu não me mobilizar, e aí, o que vai acontecer? É um pouquinho que parece... Mas é importante, sabe? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. E eu vejo o nosso universo, isso mesmo, um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque as pessoas elas estão escondidas por diversos motivos, mas que a gente tem que mostrar, assim, o quanto é importante a história delas, o caminhar delas, sabe? O quanto elas precisam de expor o que elas estão vivendo, porque pode salvar outras vidas. E pode ajudar, pode auxiliar, pode dar um tempo ali para ela tentar achar um outro recurso. Eu sou fascinada em encontrar algum dia uma mãe que tenha uma situação de um filho, uma filha ou um parente na mesma situação que o Dom. Eu já encontrei algumas mulheres, né, algumas outras mães nos grupos que eu participo, que tiveram um filho, que tiveram algum tipo de hipoxia isquêmica, mas todas, infelizmente, de uma maneira muito trágica, acidental, ou então a criança já não está mais com a gente. E não tiveram o menor amparo que o Dominique tem. Então, na hora que eu paro e penso assim, eu converso com elas, eu falo, nossa, graças a Deus, eu ainda de uma certa maneira tô tendo algum recurso para poder correr atrás e passar alguma coisa. Mas eu sou, assim, né, Deus me perdoe falar isso, mas eu sou doida para encontrar alguém que tenha uma situação para me falar assim, olha, meu filho hoje tem tantos 20 anos de idade, hoje ele faz isso, eu consegui, ele não morreu, ele tá aqui, ele tem um tratamento e tá tudo bem. Ou então, não, eu fiz isso e foi até onde deu, mas eu não acho. Então você pensa, é frustrante, Sim. É frustrante. E você precisa, e aí, essa a minha maior dor. A minha maior dor com relação à criação da SESP era para sanar, e essa dor aí, essa dor do não encontrar esse cara metade. Essa cara metade de você falar assim, eu tô aqui nessa busca. O Pedro Muriel foi uma das pessoas que me ajudou a criar a SESP. O Pedro, ele você conhece? Você chegou a conhecer ele? Acho que eu vi ele uma vez só. Eu acho que foi na casa de Maria, eu não me lembro. O Pedro, ele foi diagnosticado. Não, ele não foi diagnosticado. A doença dele começou com 9 anos. E aí ele foi evoluindo, assim, né? Na realidade foi progressiva, né? Então ela foi evoluindo, mas ele teve um diagnóstico, acho que com 22 anos. Nossa. E aí com 22 anos ele faleceu com 34 anos. E o Pedro era um ser humano, assim, a cabeça dele uma cabeça assim que tinha que ser estudada. Então, e ele vivia, tanto que no nosso teaser, é ele que tá no nosso teaser, e eu assim, eu fico emocionada porque o Pedro, ele foi um amigo assim extremamente importante para mim. Sim. E quando ele falava justamente, você falou, Camila, a gente precisa de fazer a SESP dar certo para salvar os outros Pedros. A gente precisa disso. E hoje eu converso muito com a mãe do Pedro, a Roberta, e é justamente isso, porque o Pedro foi embora com um diagnóstico que ele recebeu aos 20 e poucos anos ali, mas meio inconclusivo. Sim. Desde quando a doença se manifestou com 9 anos, ele sempre falava isso comigo, eu estou no lucro, porque eu só tinha 6 meses de vida, passaram mais de 20 anos. Sim. Então eu tô no lucro disso. Eu tô bem. Tô bem. E a doença ela é degenerativa e ela foi ali consumindo, mas ele tinha uma forma de ver a vida, assim, impressionante. E muitas das coisas que ele me falava era isso. Ele falava 4 idiomas, ele, assim, sabe, ele explorou tudo que ele podia. Ele foi até hoje. Ele explorou a vida, tudo que ele podia mesmo. Sim. E aí ele ia pra PUC, ele ia de metrô, porque não tinha ônibus que dava e não tinha não sei o que, e ele ia de metrô e aí funcionava, e o Pedro naquela condição, e assim na cadeira dele, era só esse dedinho aqui que funcionava e ele já tava bem assim, olha. Sim. E aí isso, mas ele vivia a vida intensamente. Então, não parou. Não parou, nem no momento. Mas, como você mesmo disse, ele recebeu recursos que deram a oportunidade dele viver. Ele não precisou de sobreviver. Exatamente, ele viveu. Enquanto ele esteve aqui, ele realmente viveu.
E aí eu penso exatamente o que a gente precisa hoje, de dar oportunidades que mais gente Possa viver. Sim. Né? E a gente está falando de raros, que não são poucos, 13 milhões é um número gigante. É muita gente. E aí a gente está falando, e a gente tem um mundo gigante. Então a ideia é justamente essa, né? A gente trazer histórias como a de vocês, histórias como a do Dom, para empoderar novas histórias e potencializar isso, gente. Vocês estão vivendo isso? Traz isso pra gente. Me fala o que deu certo com você, eu te conto o que deu certo com meu filho, vamos trocar informação para um ajudar o outro. Hoje a gente não tem barreira linguística mais, sabe? A gente pode conversar com qualquer pessoa do outro lado do mundo, né? Não tem barreira, o que você não pode trazer pra cá? Não, você pode trazer tudo. Você pode colocar tudo aqui. Não, só que a gente precisa de todo mundo para poder melhorar isso. Sim. E aí, seguindo isso tudo, né? Aí eu acho que é uma que eu acho que tem sempre, com certeza a gente vai falar de surpresas positivas. Sim. E aí a pergunta é, né? Qual foi a maior surpresa positiva dessa jornada? E em algum momento especial ou uma lição inesperada que mudou a forma de vocês enxergarem a vida. Eu diria que tem 4 anos e 10 meses. Você tá nessa surpresa positiva? Eu tô nessa surpresa. A gente tá, né, nessa surpresa positiva. Sim. Já faz esse tempo todo. Mas assim, uma das maiores, não uma das maiores, mas uma que eu coloco como um ponto assim, bem interessante, pelo menos pra mim. Eu acredito que meu esposo tem outro momento importante pra ele. Foi quando a gente conseguiu fazer a cirurgia da válvula e o Dom começou. Na verdade, no dia do meu aniversário, ele deu um sorriso pra mim. E assim, desde o nascimento dele e tudo mais, pra mim, ver aquela reação do Dom foi, tipo assim, a primeira reação do meu filho pra mim, você tá entendendo? E nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que bom, meu filho tá reagindo, ele tá começando a mostrar que tem um sinal ali sim, ele não é só uma plantinha ou um vegetal que tá aqui assim. Não, ele sabe que eu tô aqui. Ele tem entendimento que eu tô aqui. Então, assim, pra mim é óbvio que tudo que o Dom faz, cada dia que ele acorda, é uma superação ainda maior, né? É uma notícia boa, mas isso pra mim no meu aniversário, quando ele tava internado, foi sensacional. Foi ver que meu filho tem reação sim, e muita gente acha que não. Por mais que ele não fale, por mais que ele não expresse como a gente, ele tem sentimento, ele sabe que eu tô aqui, que o pai dele tá aqui, ele sabe que é a gente. E antes ficava muito essa coisa, tipo assim, será que o Dom sabe que a gente tá aqui? Será que o Dom tem noção? E ele tem noção, ele mostrou pra gente que ele tem noção. Então, pra mim, sim, esse trajeto todo do Dom, isso pra mim me pegou muito. Eu tenho muito isso comigo desse momento que ele sorriu pra mim no meu aniversário. Lembro direitinho, a gente tava dentro do CTI lá no João de Três, no cantinho. Ele tava quase pra dormir, assim, eu sempre do lado dele lá, né, com ele lá agarrado, eu sou muito agarrado no cigarro dele. E aí eu conversando com ele, depois eu até tirei foto na hora, se eu podia, tirei foto rapidinho, mandei pro pai dele, falei, olha aqui, o Dom sorriu pra mim. Ele, nossa, olha aí, presentão de aniversário pra você, e eu chorei. Nossa, eu chorei horrores, falei, que coisa boa. Nossa, foi ótimo. Não, eu acho, sabe o que eu fico pensando assim, que eu acredito, assim, é tão difícil isso que eu vou falar, porque as pessoas que não vivem não sabem disso. Sim. Mas eu acredito, porque um dia eu falei com uma pessoa assim, essa não, porque a minha doença chama fêmur curto congênito e tal, blá, blá, blá. Aí a pessoa pegou e falou assim comigo, nossa, mas por que você fala minha doença? Aí eu falei, porque é o que eu tenho. Aí eu falei, o que eu tenho. E aí eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer ali e tal, eu discordo, porque o que me torna quem eu sou é exatamente como eu tinha que vir. Sim. Entende? É exatamente o que eu Você tenho que Camila passar. porque você é assim a sua trajetória. Exatamente. Então, e eu acredito que a minha mãe, durante muitos anos, principalmente porque ela faleceu, eu sempre pensei assim, não, eu dei tanto trabalho pra minha mãe, e isso, sabe isso, por isso ela foi tão cedo. E aí, hoje eu entendo que a minha mãe foi muito feliz nessa jornada, porque ela me amou o tempo que ela esteve comigo. Então, por mais
que seja doloroso e não tem Sim. romantismo nisso, Não tem. não é romantismo, é só assim entender que eu estou aqui vivendo o que eu tenho que viver e ok, eu vou viver essa jornada. Eu escolheria? Não, gente, não. Talvez mesmo. não. É o que eu falo quando muita gente vem e fala assim, mas você fala de uma maneira tão leve, você vive tão leve. Cara, no Instagram ali a gente faz um recorte daquilo que a gente vive. Isso. Mas as batalhas existem direto, mas pensa, você vai viver com seu filho, a condição que você vive ou com a pessoa com que você cuida, eternamente amargurado? Não vale. Não tem nem lógica. Não vale. Até porque eu acredito que é sobre você viver esse processo na maior paz que você der conta. A maior parte possível, porque já não é fácil. Já não é fácil. Aí você ainda vai carregar esse peso de trazer pra você a culpa. É a culpa do meu filho ser assim, é minha. Eu não queria essa negação. Vai dobrar o peso disso e não vai resolver, vai piorar a situação. E aí eu acho que as pessoas que têm uma vida típica, isso é um desafio, tá? Eu acho que é um desafio geral. E eu digo que eu tenho isso até bem dentro de casa mesmo. Eu vejo o desafio que é pro Léo sobre isso, porque ele sofre quando ele fala, nossa, quando eu vou contando as histórias pra ele, e aí ele sente aquela dor, sabe? E eu falo, não, Léo. Por exemplo, o próprio Pedro, como a forma que ele conversava era uma forma diferente. Sim. E o Léo falou, Camila, eu acho que ele tá sofrendo. Eu falei, não, ele não tá sofrendo. Você não viu o que ele tá falando? Não, ele não tá sofrendo. Esse é o jeito dele, é o modo dele. Isso, ele não tá sofrendo. Ele está na condição que ele tem. E ok, ele aceita isso e quer continuar vivendo. Então, que maravilha. Então, eu acho que é desmistificar isso daí também. Sabe? Que não é que não tenha dor, não é que não tenha sofrimento. A dor existe. Mas a gente pode viver, tentar amenizar um pouquinho, colocar na balança pra tentar ficar um pouco mais leve. Não é tipo falar assim, não existe. Existe. Mas não é porque ela existe que eu tenho que viver dentro desse sofrimento o tempo todo, né? Porque se torna desgastante. É impossível você viver uma vida assim só sofrendo. Nossa. Não tem como. Você tem que tentar tirar alguma alegria, alguma coisa positiva disso. É claro. Tem que ter. Não, e assim, pensa o tamanho do propósito, que a vida vira outra. Com certeza. A vida vira outra. E aí você vê pequenos desafios que às vezes as pessoas têm, e você fala assim, nossa gente, eu não quero julgar nada, mas assim, tá tão simples aí. Ali tá fácil de resolver. Vamos tentar simples, olhar para o outro lado. E se você estivesse nessa posição? Isso. Né? Então eu acho que tem que ter esse olhar, e eu acho que isso é um privilégio, tá? É um privilégio, não é uma coisa. Tem gente que, eu sempre falo, né? Tem gente que, eu tenho pessoas que eu conheço que são naturalmente evoluídas e não precisaram dos desafios que eu tive, dos big desafios, não precisaram de nada disso. E elas são evoluídas, e eu falo aí, eu não poderia ter nascido ali nessa condição. Eu não poderia, eu precisava do que eu tenho. Eu ia precisar de passar pelo que eu passei para poder chegar nesse ponto. Eu tenho certeza, com certeza. Porque a minha ficha ela não ia cair sem que eu tivesse que viver. Então, olha que interessante. Bom, eu acho que talvez as próximas gerações, a minha filha com certeza vai ser muito melhor do que eu, porque ela já tá integrada e tá tudo certo. Tá tudo certo, entende? Então eu acho que é muito disso. E aí, como o dom te ensina, aí também é isso que eu acho que é isso, como o dom te ensina todos os dias, quais são as pequenas e grandes vitórias que vocês celebram juntos, né? Que eu acho que isso tem a ver com o que o dom te ensina para vocês, né? Para além, né? E essas vitórias são essas vitórias que vocês comemoram com ele, como você me contou do sorriso, sabe? Eu acho que são essas. É coisa pequena, mas é vitória também de, por exemplo, até compartilhar com vocês, daqui a pouco o Dom vai estar indo pra escola, vocês acreditam que a gente conseguiu? Que legal! A gente conseguiu. Me conta mais sobre isso. Assim, a gente já sabia, né, que o Dom já tinha direito a ir pra escola, mas a gente até não parava pra pensar nisso por conta da situação toda do Dom, sempre muito grave, sempre dentro do hospital. E também a Secretaria de Educação sempre embarreirava um pouco por conta disso, porque quando era pra começar um processo, o Dom estava hospitalizado ou então estava numa condição muito séria.
E também tem um período certo ali dele entrar, mas a Secretaria de Educação sempre teve em contato comigo pra, tipo assim, olha, uma hora ele vai ter que ir pra escola porque é o direito dele. E tudo certo, se ele puder ir, ele vai. E aí começaram alguns problemas de nunca ter vaga, nunca ter orientador, porque a escola também precisa se preparar. Não é só chegar, entregar o dom na cadeira lá e ó, tchau, depois eu venho buscar. Não. Precisa de um preparo para saber a pessoa que vai cuidar dele. Essa pessoa tem que aprender o mínimo do que a gente aprendeu, que é saber quando ele tá com dor, saber como fazer na hora de engasgar, saber como agir quando ele tiver uma crise epilética, uma crise de ausência. Vai ter que ser um orientador, tipo um enfermeiro mesmo, para estar ali prestando aquele apoio, mas ele também receber toda a integração da escola com as outras crianças que estão lá, que é aprender o que é possível dele aprender, ter as atividades sensoriais, ter o contato com as outras crianças, que é primordial, é sensacional isso também. E aí a gente recebeu a notícia de que ele conseguiu esse ano uma escola e a gente está correndo atrás desse trajeto dele aí para poder fazer isso com a escola. A escola nos recebeu super bem. A gente está muito feliz que eles pararam com esse olhar mesmo, tipo assim, vamos fazer uma reunião. E aí, como é que o Dom é? Eles viraram e perguntaram o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele faz. E a gente está nesse processo, a escola ainda vai ter uma palestra essa semana, a gente vai ir lá para poder explicar, eles também vão aprender com o próprio posto de saúde, vai mandar uma representante lá junto comigo para ensinar como mexer na gastro do Dom. Então tá assim, um negócio assim, surpreendente, que eu tô realmente muito feliz e a gente tá chocado, porque a gente não imaginava que era assim. Eu nunca imaginei escola que fosse municipal? Assim. É escola municipal, é EMEI. Não vai pra um EMEI. Que ótimo. Olha pra você ver. Mas isso é sempre assim, né? É uma emoção. É uma emoção e é um privilégio. E é um privilégio para as outras crianças terem a oportunidade de conviver com o Dom. Isso é um privilégio porque essas crianças serão adultos que já vão crescer entendendo que aquilo é normal. Exatamente. Que tá tudo certo. Que não vai crescer com o tabu dos nossos avós e dos nossos tios. E com a dor, e com essa dor, sabe? Porque tadinho. Essa dor me incomoda muito, essa dor de tipo, ai meu Deus, eu não posso ver, eu não posso isso, mexer. Isso, entende? Sim. Eu acho que é assim, gente, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a escola, ela é esse lugar, né? Então eu fico super feliz, que bom, e porque eu vejo hoje nas escolas municipais, principalmente, acho que as escolas particulares, elas ainda tem uma resistência muito grande. Eu falo isso nem pelo Dom, não é pelas outras mães que eu acompanho, que é muito difícil. Se podem, não a recebem. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque se podem, eles não recebem. É raro você ver uma escola privada querendo aceitar uma criança, seja 46 que for, ou com a doença rara. Exatamente. Muito muito difícil. E até mesmo porque elas... Eu acho que elas não conseguem pensar nesse desdobrar... Elas estão no pensamento de sistema econômico. Isso. Né? Elas não estão no pensamento de um sistema social. Né? Então, como elas não estão pensando no sistema social, o ganho social que aquilo é para todas aquelas crianças, aí não tem jeito, aí você já quebrou e o mais importante é o social. O econômico não vai fazer assim, porque na realidade é o seguinte, se você for pensar como um sistema econômico, você vai pensar, não, então tá, deixa eu Dom aqui comigo, porque claro, tá gente, eu tô levando ele pra aula, eu vou estar aqui o tempo todo pensando em tudo, ai meu Deus, eu também tô trabalhando em cininha aqui para eu poder conseguir deixar ele viver esse processo. Sim. Então, quer dizer, não é simples, né? É um processo que a família vai viver, isso. Né? De ter essa liberdade de falar assim, olha, não, peraí, vamos deixar ele viver isso. Então, a família atípica, na minha opinião, o exercício dela é muito grande quando ela fala, não, a gente vai proporcionar isso pra ele, ele vai viver essa experiência. Existem casos, até quando eu compartilhei com algumas mães nos grupos, falei, olha, o Dom vai pra escola, a gente conseguiu. Muitas delas me vieram com receio muito grande, tipo, toma cuidado, já aconteceu isso. Eu entendo, que é porque é uma situação que elas viveram antes. Hoje, algumas dessas mães já têm os filhos até adolescentes, nem estudam mais, já pararam. Por escolha delas também e por todo um outro fator fora, eu entendo. Mas o que eu falei com elas foi isso. Falei, gente, eu vou tentar. Vai ser uma oportunidade sim que eu vou dar pro Dom. Vai ser um momento pra ele, e não me leva a mal, Camila, eu tenho certeza que você vai me entender também. Vai ser um momento pra mim. Claro! Eu também preciso desse momento. Meu esposo estava até me zoando que ele tá assim,
você tá com receio, porque ele pode cair um horário integral ou então meio horário. Ele tá assim, bota no horário integral, vamos tentar. Então, no início eu fiquei assim, eu vou ficar longe do meu menino, isso não vai dar certo. Eu falei assim, não, ele tem razão, tá certo. Claro, eu tenho que dar isso também pra ele, acho. e isso também vai poder proporcionar um tempo pra mim. Ah, mas Raíssa, um tempo pra você, pra quê? Pra você. Pra mim descansar, pra mim talvez correr atrás de uma renda, se for a minha vontade, se eu quiser. É um tempo pra mim, Pra é pra você. minha cabeça descansar, porque a gente não descansa. Não descansa. E é pra ele. Ele merece isso. Eu tenho que proporcionar isso pra ele. Por que eu não vou Isso, proporcionar? você vai proporcionar pra ele uma mãe descansada. Exato. Olha, Uma mãe leve, uma mãe isso, pronta pra enfrentar, assim, exatamente. enfrentar e também curtir, aproveitar com ele as evoluções que ele vai ter na escola. Então, assim, são essas coisinhas que pra mãe, assim, nossa, mas é porque o filho dela vai pra escola. Cara, a gente tava com nosso filho dentro do CTI, sem nem a mínima possibilidade de sair. Hoje o Dom já vai pra escola. É muito legal. Pensa. Eu penso. É muito legal. É uma vitória É pra uma gente. vitória, É uma não. vitória. É uma vitória e eu acho que é justamente isso, porque a gente, enquanto, falar de mim, enquanto mãe típica, o que eu penso? Eu quero mais, é que vai pra escola mesmo, porque eu também quero descansar. Sim. Entendeu? E aí, então, e olha pra você ver que eu tenho uma rotina típica ali e a sua rotina é 100 milhões de vezes mais exaustiva que a minha enquanto mãe. Então, quer dizer, eu acho que isso é bom falar essa verdade, sabe? Sim. É bom trazer essa verdade, que é importante que o Dom vá para a escola para que você também tenha esse tempo que eu também quero ter enquanto mãe típica. Eu vi muitas mães também falando assim, não só mães, né, mas mães típicas, tá? Falando assim, eu tô doida pra aula voltar, porque acho que você viu também na internet o pessoal usando, tô doida pra aula voltar pra me descansar. E gente marretando. Cara, se as pessoas tivessem noção do que é um cuidado diário, sem parar, elas não parariam nisso. Muitas vezes as pessoas pensam, só tá dentro de casa, só tá cuidando, só porque o seu filho não mexe, não fala, não dá trabalho. Cara, é uma pessoa que precisa de você ali 100% do tempo. Seja pra trocar de posição, seja pra trocar uma fralda, seja pra comer. Tudo. O Dom, se o Dom baba, a gente tem que ajudar. Então, assim, E eu senti, você sente ele o tempo todo. o tempo todo. Minha cabeça tá aqui, eu vou tomar um banho. Será que o Dom tá bem? Não dá. Então você não descansa. Por mais que o trabalho não se mostre ali fisicamente, mas mentalmente, você deita na cama, amanhã eu tenho que levantar cedo porque ele tem terapia, eu tenho que marcar tal especialista. Você não para. E na realidade, assim, o Brasil é que a gente é um país muito atrasado em diversas coisas. Se você tiver. Quando a gente olha outros países super desenvolvidos, os pais recebem salários como se eles fossem médicos. Salários Como se tivessem super salários, entendeu? exatamente. Super salários. Porque você recebeu o desafio de ter um filho raro, ter um filho com uma deficiência. Então, você aqui, o Estado está aqui para poder te servir. Então, nós vamos servir vocês para vocês cuidarem bem desse ser humano que precisa de vocês. E ainda bem, você já pensou se todo mundo tivesse os filhos atípicos, neuroatípicos, divergentes, falasse assim, eu não dou conta, e entregasse pro Estado? Isso. E aí? E aí? Como é que o Estado vai fazer? Não é questão de, tipo assim, valorizar, a gente... Ô Camila, eu tenho que falar isso. Por mais que seja uma obrigação do pai e da mãe cuidar, tem pais e mães que não cuidam. Muitos. Não cuidam. Muitos. O pessoal tem um receio gigantesco de falar isso. Eu não tenho. Eu vi isso muito dentro dos hospitais. Tanto o público quanto o privado. Tem pai e mãe que abandonam. Eu já vi muita avó pegando. E eu já vi muitas famílias que não tem nem avó. A criança ficou à língua. Então, e aí? O que o Estado vai fazer? Não é muito melhor o Estado prover e ajudar esses pais? Sim. Sabe? Então, eu sempre penso isso, assim, penso que o meu sonho, né? O meu sonho é que um dia a gente consiga, de fato, ser uma rede tão grande, tão forte, que a gente tenha, de fato, essa oportunidade, sabe? De dar paz para os pais cuidarem dos seus filhos. Porque é desumano. Sabe? E olha que num universo tão diferente, assim, mas na minha época, minha mãe não podia ficar comigo no hospital. E aí eu ficava lá no hospital e aí via as mães dos bebês, que eram as tias que me ajudavam. E eu penso assim, gente, a minha mãe ia pra casa e eu lembro do sorriso dela, mas eu imagino que ela sorria e na hora que ela virava, ela desabava, com toda certeza.
Mas olha o que essa mãe viveu em todos esses anos cuidando da criança, e cada cirurgia um CTI, e CTI é um lugar de desconforto emocional muito absoluto. grande, porque você vê muitas pessoas partindo, você vê muitas situações tristes, e o hospital em si já é um ambiente pesado. Não é um ambiente tranquilo. A gente pode falar, né, pelos tempos que a gente ficou no hospital com o Dom, e eu falei várias vezes já com meu esposo. Eu sinto um medo muito grande quando o Dom vai pro CTI e tudo mais, óbvio pela condição dele, mas também porque a gente presenciou muitas mortes, Infelizmente é um local que, assim, os funcionários, né, as pessoas que estão lá trabalhando lá sentem esse peso, e você lá também, como um acompanhante, com o seu filho, com a pessoa que seja, você sente esse lugar pesado. O hospital é um lugar muito pesado, é um lugar que atrai, na minha opinião, uma energia muito forte, de despedida mesmo. Sim. Então você tem que se manter com a cabeça ali muito temente a Deus e com muita, sabe, sabedoria, eu não sei nem como explicar, pra não enlouquecer, também porque é uma coisa que você enlouquece. E eu acho, eu sempre reforço que eu fiquei muito no hospital enquanto criança, né? Sim. Enquanto criança a gente não tem essa percepção. Então, graças a Deus. Graças a Deus, é zero essa percepção, zero mesmo. E eu sempre falo, eu fui uma criança muito feliz no hospital. Sim. Porque, justamente por isso, porque a criança ela não enxerga esse mundo do jeito que a gente vê, né? Então isso é muito perfeito. E eu lembro de sentir a dor de quando as crianças eram abandonadas, crianças grandes, sim, com 11 anos, assim, e como é bom a gente ser seguro, porque eu nunca tive dúvida que eu não seria abandonada. E a minha mãe ia embora todos os dias, ela me visitava e ia embora. Sim. Mas eu nunca tive dúvida, eu nunca senti esse medo. Então, o quanto que o amor, né, uma coisa assim que é impagável. É impagável. Então, eu acho que a minha mãe sempre falava assim, ai Camila, o que cura é o amor cura tudo. Eu concordo. Realmente, cura tudo. Eu concordo. Cura tudo. Por mais que a gente fale que não tem uma cura física, mas eu tenho certeza que quando você dá carinho, quando você cuida, quando você fala que ama, quando você beija, quando você demonstra, sente. Sem dúvida. Não tem como. Sente, faz uma diferença enorme. Não é enorme. E eu acho que a gente, enquanto pensando assim, né, de entrega, quando eu fiquei mais velha e que eu fiz a minha última cirurgia, aí já estava bem mais velha, e aí eu já tinha a Isis, e aí quem cuidou de mim foi o Léo. Aí eu entendi, porque aí eu tava num papel diferente. Eu era uma adulta sendo cuidada. E aí eu fiquei assim, gente, como que é diferente ter uma enfermeira ou um enfermeiro? E quando tem uma pessoa que você ama cuidando de você, Muito. é o jeito de pegar o carinho, a atenção, a forma de trocar, a forma de, sabe, do toque. O cuidado. Então isso faz diferença mesmo. Então, assim, é óbvio, né? A gente não vai conseguir estar ali 24 horas, então você vai ter uma rede de apoio para te apoiar sobre isso. Mas aquele cuidado, aquele olhar, é igual a minha mãe, né? Minha mãe podia ficar comigo, mas o fato dela ir, né? Só dela ir já te passava segurança. Já me passava segurança. Então eu acho que é esse universo. E agora já quase acabando. Aí, como que você vê a importância, né, de uma plataforma como a Acesse-me na vida das famílias e das crianças raras? Total. Eu vejo uma importância muito grande, porque eu falo até por mim mesmo. Espero, desejo, estou aqui para fazer isso também. Eu espero que com a história do Dom, com o cuidado que a gente tem, a gente consiga, com a história dele, compartilhar coisas que vão agregar, não só para quem tem as condições dele, mas para uma criança que tem uma paralisia cerebral, para uma criança que tenha talvez um diagnóstico, ou então um adulto que tem um diagnóstico diferente, mas que tem os mesmos sintomas do Dom. Então, acho que a plataforma da Acesse-me está vindo para isso, para trazer um apoio, um respaldo, um respiro, para que quando a médica virou para mim naquele momento e falou a vida do seu filho vai ser muito difícil, eu tenho aonde pelo menos assim, não, tudo bem, aqui é um local de fonte segura, que eu sei que essas pessoas são reais e eu posso buscar. Então, é isso. Difícil quanto? O que eu vou enfrentar? Quanto será que vai vir? Pode não ser tudo igual, mas o mínimo que tiver ali vai fazer uma diferença. Com certeza. Então, pra mim é isso. A Acesse-me hoje tem esse papel de extrema importância por causa disso.
Ela vai trazer informação para quem não sabe onde buscar informação, principalmente informação segura. Porque aí eu acho que é um ponto de partida, sabe? Porque, por exemplo, eu sempre falava assim, gente, aí tem que ter um lugar para poder colocar o link do Instagram da pessoa. Porque a partir do momento que eu sei, eu vi aqui, vi a Raíssa, então beleza, então deixa eu clicar aqui, agora eu vou seguir a Raíssa lá no Instagram. Porque aí eu sei que ela existe, ela é real, do dom. E se o dom existe, de fato ela faz aquilo. Exatamente. Sabe? Que eu acho que isso que gera essa segurança, né? E aí você já falou, né, quais os desafios que ela pode ajudar a superar. Eu acho que é isso, é esse encontro de informação mesmo. E aí, como embaixadora da SESMI, qual que é a sua visão, né, sobre essa rede de apoio e o que você espera construir e impactar junto com a gente? E aí eu acho que é bom reforçar que nós temos embaixadores que são profissionais, mas é fundamental porque a SESMI não foi feita para os profissionais. Sim, a SESMI foi feita para os pacientes. E a SESMI foi feita por causa de uma mãe. Então, ter uma mãe como embaixadora, eu quero mais mães, sim, é fundamental. Porque a gente precisa de vocês nessa caminhada. Então, como embaixadora, qual que é a sua visão aí? Gente, agora que vocês me deram liberdade, eu vou falar tudo sobre o dom. Vou compartilhar tudo que eu puder sobre ele, sobre medicação, sobre cuidado e também sobre lazer. Eu acho muito importante passar isso também, Camila. Eu sei que as pessoas vão entrar ali na SESMI para poder buscar informações de diagnóstico, de médicos, que o dom também faz acompanhamento e eu vou compartilhar com vocês, claro. Mas eu também quero mostrar para todo mundo que está ali na SESMI ali que o tratamento é correto, né? Que você correr atrás das informações, ter esse vínculo para onde poder buscar informação vai poder gerar lazer. Sim. Uma qualidade de vida. Então, a minha ideia como embaixadora, estando aqui com vocês, é essa. Trazer qualidade de vida para vocês da forma que a gente puder. Tanto de tratamento médico quanto de lazer também. Porque muito se fala do tratamento médico. Ótimo, é necessário. Mas vamos trazer também um pouquinho de lazer, um pouquinho de respiro, de uma paz um pouquinho para essas mães, para quem também elas cuidam, para quem está cuidando junto com elas, né? A família, assim, a rede de apoio, assim, né? Os cuidadores também precisam desse olhar. E comigo vocês podem contar nesse sentido, eu vou trazer para vocês tudo que eu puder. Que bom, e a gente precisa mesmo, esse ano a gente vai fazer um evento, não sei se eu comentei com você. Não. Play Acesse-me. A gente quer fazer um parque de diversão que legal! inclusivo. Vamos Só que a gente tá fazendo, mas a gente não sabe como. Mas a gente vai fazer. E aí... A gente vai desenvolver isso aí. A gente tá, assim, tá bem no comecinho. A gente quer que ele aconteça em julho, né? Que é uma data data festiva. E as crianças estão aí mas sem a escola. Sem terapia. Exatamente. Então a gente quer trazer para esse universo. E por quê? Porque a gente não vê brinquedo inclusivo, né? Então a gente quer... Onde eles estão? E os poucos que existem são limitados. Eu falo que eu já tive a experiência também de ir com dono, né? Óbvio, nessas andanças aí a gente já foi com dono em algum parque, na verdade, e em parques públicos também. É bem reduzido, essa taxa dessa inclusão aí tá bem baixa. Bem baixa, a gente precisa de mais. Porque o Dom é uma criança que não entende completamente como uma criança que tem um neurológico bacana. Mas aquelas crianças que têm um neurológico um pouco melhor, elas querem brinquedos que não estão nem perto de ser acessíveis para elas. Gera uma frustração nelas e nos pais. Aí eles fazem aquele processo, eu não quero sair de casa porque meu filho vai se frustrar. Isso. E é até natural. Não é legal, mas é natural. É natural que socorro. E você não quer deixar seu filho chateado. De jeito nenhum. Eu nunca fui enquanto criança. Eu nunca fui num parque. É isso. Enquanto criança, eu fui só depois. E aqui, mas eu não sei o que a minha mãe fazia, que eu não senti muita falta. Eu só percebi isso quando eu tive minha filha. Você acredita? Que aí eu pensei, gente, eu nunca fui. E aí, por quê? Porque eu acho que não era possível ali. Sim. E aí eu não ia. Então, e outra coisa, hoje a inclusão ainda é bem melhor do que na minha época, né, enquanto criança. Sim. Então, quer dizer, na escola eu não dava pra poder brincar. E aí, ok, eu vivia aquela rotina, então eu acho que até eu gosto de conversar, não é à toa, porque na realidade devia ser o que eu fazia desde a infância. Então tá completamente explicado. Sim, não,
não, mas é bom, é ótimo. Eu também falo pra caramba, então não posso nem falar de Pois você. é, então eu acho que. E aí eu acho que esse nosso Play Access Me, acho que vai ser muito legal. E a ideia é essa, é a gente trazer todas as crianças e trazer o que pra elas, né? O que brilha o olho delas, sabe? O que é? Porque pra cada uma vai ser uma realidade diferente. Vai ser uma coisa diferente. E aí, às vezes, é tão simples. E por que a gente não tem? E a Porque às gente vezes é simples. complica por conta de mil e uma coisas, talvez olhando de um lado totalmente médico e elas só querem diversão. E a gente quer Só trazer querem pra, lazer. e a gente quer trazer essa experiência. Então a gente vai construir isso junto. Você vai certeza. participar disso. Com certeza, pode, que eu já tenho experiência em parque. Ah, Então, pois é, e agora chegando ao final, mas assim, né, se você pudesse, né, não você pode, né, você deixar um recado aí, né, para as outras mães que estão começando nessa jornada, qual o recado que você deixa aí para essas mães, sabe? Estão começando essa jornada, eu acho que é importante elas te escutarem, entender o que conseguir, sabe? Eu acho que é uma mentoria materna, que ela é importante e pouco usada. Eu vou falar o que eu senti quando eu comecei. No início é muito desesperador, mas o importante é que você não perca fé. Não perca fé. E principalmente, seja um agente de ação. Se mova. Se você procurar alguém, procurar ajuda e ninguém tiver para te dar, procure outras pessoas. Pesquise por você própria, pergunte para os médicos, não fique quieta com medo da maternidade atípica, não fique quieta com medo da doença rara. Corra atrás dela, pesquise e procure saber o que eu posso fazer a longo prazo, a curto prazo, mas se mova, porque ficar parada com medo não vai adiantar. É medonho, sim, eu sei que é desesperador, mas tenha fé, seja lá qual for a sua fé, se agarre nisso, se mova. Meu recado hoje pra vocês é isso, se movam, mesmo com medo, se movam, porque depois lá na frente vai valer a pena, mesmo que seja um pouquinho, mas vai valer a pena. Eu fiz isso, a gente fez isso e olha aí, ó, então tá aí hoje. Então é isso que a gente consegue falar, é isso que eu consigo passar. E era isso que eu queria que as pessoas tivessem também me falado na época. E não, o que eu recebi foi só uma enxurrada de pega com Deus, tudo bem, aí até é compreensível, mas, tadinho, sua vida agora acabou, não vai ser assim, agora é isso. Não, cara, tá, realmente não é fácil, mas e aí, o que eu vou fazer? E é isso, é pegar com a pessoa que tá do seu lado e falar, vamos comigo, vamos fazer isso junto. E aí, hoje eu até brinco que a gente tem uma jornada extraordinária com o dom, porque o dom é extraordinário pra gente. E deu certo, e a gente tá aí, vai continuar, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Eu só quero agradecer Gente, eu que agradeço. muito assim, a história, compartilhar, sabe? Eu acho que é tão fundamental compartilhar e graças a Deus, eu acho que é o que eu falei, né? Sobre a gente tem que passar por determinadas coisas, porque é sobre a gente fazer diferença com o que a gente recebe de desafio. E aí vocês estão fazendo essa diferença. E é tão bom ouvir isso e poder compartilhar isso com outras pessoas. E o Pode Ter que existe por isso. São vozes que transformam. Então a sua voz aqui, tenho certeza que ela vai chegar em muitos e muitos lugares e corações. E vai poder colaborar com a jornada de muita gente. E assim aqui, assim na Access Me. E muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Gente.